Eu vou ler em João, Evangelho de João, capítulo 3. E vamos começar no versículo 16. Quem não tem a Bíblia pode escutar, mas é bom escutar o que vamos ler. João, capítulo 3, versículo 16. Aqui temos as palavras do Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos ler o versículo 36, o último versículo deste capítulo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É isso que vamos ler com a bênção de Deus. Nós encontramos aqui um grande assunto, um grande divisor em Deus em relação a nós. Se de um lado nós acabamos de ler do amor de Deus para com todo este mundo, nós também lemos da ira de Deus. Nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira. De outro lado, nós lemos a ira de Deus sobre estas mesmas pessoas que estão no mundo, que Deus tem amado. Para nós, parece confuso. Nós, muitas vezes, não compreendemos como é que Deus pode amar e, ao mesmo tempo, estar irado. Porque nós não sabemos lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Nós não somos Deus. Nós não podemos, às vezes, amar e ao mesmo tempo estar irado. Ou estar irado e ao mesmo tempo amar. Existe a necessidade para uma pessoa, um ser humano, fazer isto do poder do Espírito Santo de Deus nela. Mas nós não estamos falando e tratando aqui no lado de um ser humano, de um crente, mas estamos pensando em Deus. Porque a Bíblia apresenta estes dois lados: o amor de Deus e a ira de Deus. E os dois caminham juntos. O amor de Deus não é menor do que a ira de Deus. E a ira de Deus não é maior do que o amor de Deus. As pessoas confundem isso. Está na mesma linha. As coisas de Deus, os atributos de Deus, não é um maior, outro menor. Mas como isto funciona? Nós temos aqui explicado no nosso texto. No amor de Deus, nós vemos Deus querendo salvar o pecador. É isso que nós lemos. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No amor de Deus, nós vemos o plano da salvação, o desejo de Deus em salvar o pecador, o propósito de Deus
a vontade de Deus, o esforço de Deus, e não só isto, o sacrifício de Deus para salvar o pecador. Na ira de Deus, nós vemos a condenação deste pecador. Deste mesmo pecador que ele tem amado, que ele quer salvar, ele está disposto a salvar. A ira de Deus, diz aqui, sobre ele permanece. Nós vamos pensar um pouco sobre isto. Por que a ira de Deus? O amor de Deus é a correspondência de Deus em querer salvar o pecador. E por que Deus fala na sua ira? E a sua ira permanente sobre o pecador, sobre aquela pessoa, ou sobre as pessoas, sobre este mundo? A resposta é muito simples. Pelo mesmo motivo que ele quer salvar o pecado, os pecados, o pecado que existe no pecador, o pecado que existe na alma do pecador é uma agressão a Deus, é uma ofensa a Deus, fere a Deus. A ira de Deus é baseada na sua justiça. Não é como uma ira incontrolada do ser humano, fora do controle, fora de razão. Deus está, de certa forma, manifestando e revelando esta atitude que existe nele, este sentimento de ira contra o pecado que existe no pecador e contra o pecador que segue os seus pecados. Mas a sua ira é baseada na sua justiça. Deus é justo. É algo que o ser humano não conhece muito bem. Aonde existe justiça tem que haver ordem, tem que haver respeito. As transgressões devem sofrer as suas penas. Não é isso que nós estamos vendo aí sendo julgado homens do maior escalão da nossa nação? O que está acontecendo? A justiça está cobrando. A justiça está colocando cada coisa no seu devido lugar. Os criminosos têm que pagar. Deus é justo. E Ele exige, Ele quer, Ele avisa que na sua justiça Ele vai trazer juízo, Ele vai trazer condenação sobre aquele pecador por causa dos seus pecados, por causa das suas ações injustas contra Deus. A sua justiça, a justiça de Deus é baseada no quê? Será que é como nós temos uma constituição da nossa nação? E lá nos livros estão escrito o que pode e não pode fazer? Não é bem assim. A justiça de Deus está baseada na sua santidade. A santidade de Deus é que estabelece a justiça dele. E a justiça dele é o que estabelece a sua ira, a condenação do pecador. Então, meu amigo, para você tratar da sua salvação, você não vai ter que tratar conosco. Você não é convidado para se chegar a alguma pessoa aqui para você prestar conta, nem para prestar conta e nem para ser salvo. O que nós fizemos aqui é levar você à presença de Deus. O que Deus usa os seus servos através da sua palavra e do Espírito é para levar você à presença de Deus. E Deus, na sua santidade,
Ele estabelece a sua justiça, e na sua justiça Ele estabelece o padrão conforme a santidade dEle. Será que você, como pecador, não se sente já condenado? Ao ouvir estas verdades da santa palavra de Deus, aonde Deus diz: a ira de Deus sobre ele permanece. Na leitura que fizemos, nós vemos que o pecador, ele não precisa praticar mais nenhum pecado para a ira de Deus condenar ele. Porque nós lemos aqui, versículo 18, quem crê em Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, você não precisa fazer mais nada para estar condenado, segundo a justiça de Deus, segundo o padrão de santidade de Deus. Quer dizer, nascemos aqui, a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos atos estão fora de padrão. A igreja do mundo, a religião do mundo, os amigos do mundo, podem bater nas suas costas e dizer: está tudo bem. A televisão do mundo, a internet do mundo, o celular do mundo, as diversões do mundo, pode dizer: tudo vai bem com você. Este livro de Deus diz: não está nada bem. Você está viajando para a eternidade e eu também. Como nascemos aqui, sem a salvação que Deus preparou por meio do seu Filho, Ele deixa bem claro: o fim do seu caminho é a perdição eterna. Deus, Ele não poupa palavras e deixa o assunto bem claro para todos nós. O caminho em que nós nascemos, o fim dele é a perdição. Ele diz: já está condenado. Não precisa fazer mais nada. Isso é horrível. Isso aqui não é uma sentença do pai, da mãe, da sociedade, é uma sentença divina. É aí que nós podemos ver o outro lado maravilhoso de Deus, que Ele quer que nós conheçamos o seu amor. Mesmo havendo na parte de Deus, como nós já procuramos apresentar, esta ira, o furor, a sentença de condenação sobre cada pecador não salvo. Deus está amando o pecador. Mas eu tenho que explicar isso. Ou melhor, a Bíblia tem que explicar isso. Como isso? Em que baseia o amor de Deus para conosco? Porque você já ouviu no que baseia a ira de Deus contra o ser humano. É o pecado. Mas o amor dele, por que ele quer manifestar? Por que ele manifesta o seu amor? Qual é a base? O que existe em nós? Nada. Não tem nada de bom que você ou eu possa fazer para Deus nos amar. Mais. E não tem nada de pecado, de desvio, de loucura que você possa fazer para Ele te amar menos.
Nem todos nesta reunião têm a mesma quantidade de pecado. Talvez o maior pecador aqui seja eu, um pecador salvo. Mas Ele ama todos na mesma medida. Você não pode melhorar o amor de Deus por você. E não tem nada que você possa, ou não tem alguém que possa ter descido tanto na lama, na sujeira do pecado, em que o amor dele não possa alcançar. Porque nós lemos aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Porque Ele tinha e quer salvar você. Porque é o que nós lemos aqui, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, você e eu, fôssemos, diz aqui, salvo por Ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por Ele. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Não existe nada a ser feito para o pecador já estar condenado. Ele já está. O pecador precisa da salvação. É isto que o Senhor Jesus veio fazer. É para isto que Ele veio a este mundo. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, como diz aqui, o Filho unigênito de Deus, é a prova, é a essência, é a pessoa real do amor de Deus e do plano de Deus para a nossa salvação. Quando diz que aqui Deus deu o seu Filho, não simplesmente deu para nascer neste mundo, mas aqui está indo mais além disto, quando Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Quando Ele deu o seu Filho para subir aquele monte chamado a Caveira, e lá entre dois malfeitores, Ele sofrer no nosso lugar. Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho, está dizendo que Deus deu o seu Filho para receber a sentença de morte, a sentença de maldição, a sentença do juízo divino que era contra nós, e que Ele recebeu para a nossa salvação. Este livro está cheio dessas verdades, aonde mostra que o Senhor Jesus, Ele mesmo, o Filho unigênito do Pai, estava naquela cruz, sofrendo no nosso lugar. Quando Ele estava sendo ferido de Deus e oprimido, quando Ele levava em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro, e Cristo, o justo, que não tinha pecado, não conheceu o pecado e não podia pecar, Ele morreu e padeceu pelos pecados, o justo por nós, os injustos, para nos levar a Deus. É aí que está a grande maravilha do Evangelho, em querer trazer, em propor uma salvação, trazer até você e até mim uma salvação gratuita. É aí que Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele sofreu por nós, Ele levou os nossos pecados sobre aquele madeiro, Ele padeceu por nós. Para quê? Para nos levar a Deus. É por isso que este
versículo diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, Ele amou o mundo e deu o seu Filho para que todo, então todos podem ser salvos. Todos estão no alcance do amor de Deus. Mas note, todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo e deu o seu Filho, para que todo aquele é uma pessoa. É você que tem que tomar a parte com esta obra. Todo aquele que nele crê. Ou seja, todo aquele que compreende aquela obra foi por mim. Ele morreu para salvar todos, mas é eu que tenho que me identificar com aquela pessoa. É eu que tenho que tomar posse do que Ele fez por mim. Se eu sou este pecador condenado por Deus, eu posso ser salvo por Deus pela morte do seu Filho. Porque a Bíblia diz: todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma decisão de coração. Um pecador condenado, meu amigo, como eu era, pode receber de Deus a salvação. Porque ele diz aqui que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você compreende esta verdade? Você pode ser salvo. Que no plano da salvação de Deus, você estava em vista. Quando Cristo subiu aquele monte chamado a Caveira, Ele estava pensando em você. Você mesmo. Aqui no Paço de Torres, no ano de 2017, você estava sendo lembrado. E a salvação está disponível para você nele. Até quando? Até quando? Pode ser até hoje. Você não sabe, nem eu. Hoje pode ser o seu último dia para ser salvo. Por dois motivos. O Senhor Jesus, antes de ele ir para o céu, depois da sua morte, e antes da sua morte ele disse, ele ia voltar até as nuvens para levar o seu povo daqui. Isso faz 2000 anos atrás. 2000 anos é muito tempo, né? Ele vai voltar. Se ele voltar hoje, a porta para você se fechou. Você nunca mais vai poder ser salvo. Outro fato é que se você partir esta noite, com a sua morte, você parte para a eternidade com seu destino selado para sempre. Não tem ninguém, meu amigo, que vá mudar o seu destino na eternidade. O único que podia mudar
É Cristo, a sua obra, e Ele pode fazer hoje. Quando você, disposto, arrependido, tratando da obra de Cristo com valor para você mesmo. Isto é meu, isto foi por mim. Se existe um pecador na face da terra que precisa desta salvação, sou eu. Eu o aceito. Mas caso isso não aconteça, você parte para a eternidade com seu destino selado. Você vai entrar no lugar que você escolheu, quando estava em vida. É sério assim. E é você que faz a sua escolha. Para você se perder, não precisa fazer nada. É só ficar como está. Para você ser salvo, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.